Tô aqui só testando, gente. Pouco tempo a Flavinha entra. Responsa, hein? Falta 2 minutos, vamos esperar, né? Como de combinado, horário previsto. Que achada. Boa noite! Boa tarde, né? Transição, né? Transição. É isso aí. Pedro, meu Instagram, ele tá bloqueando, porque eu tenho feito lives quase diárias. Não, diárias, vai, diárias. Se é um perfil a cada 14 dias, eu tenho feito lives diárias. E ele está bloqueando as pessoas que querem entrar aqui. Mas a gente já tem algumas pessoas aqui que são muito queridas. E falando oi, a Renata, meu pai, Pio, que eu não sei quem é. Já João amigos meus aí, pessoal do Isso, Uruguai. nossos amigos que são queridos, que são as pessoas que realmente importam. Aí a gente pode começar a falar sobre as coisas. Eu vou me apresentar, acho que nós dois devemos nos apresentar, né? Que Eu vou tanto me de um lado apresentar. quanto isso. Eu sou a Flávia Junqueira, eu sou médica, sou anestesista, trabalho na cadeia há 12 anos, eu sou médica da cadeia. E estou trabalhando nos protocolos de atendimento da cadeia. E estou estudando muito sobre o Covid. Sou amiga do Pedro desde que a gente foi para. Ah, Renata, eu tô animada, eu tô bêbada desde. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de tudo, domingos de Natal. Eu tô bebendo cerveja desde meio-dia, porque eu ainda não tive almoço de Natal, porque eu não tenho família, porque eu tô sozinha, isolada em casa. Tenham complacência com isso. Ué, Pedro, não faz essa cara. É que Você é tava Páscoa, assim é em trial. Páscoa, é Páscoa. É Páscoa, foi o que eu falei. O que eu falei? Natal. Não, eu falei Páscoa. Tudo bem, tudo bem. Vamos bola para frente. Segue Está, bola para está a frente. minha amiga anestesista. Eu falei que era alguma coisa. Não, é Páscoa. Eu sei que é Páscoa. Segundo consta, Jesus, hoje, ele fez a sua ressurreição. Ele renasceu, né? Ele foi reanimado e reviveu. Não é, pai? Meu pai tá aí falou que eu falei que era Natal. Isso só tá na live mais engraçada, porque, na verdade, é isso. Mas todos os aspectos técnicos, eu juro por Deus, pela Cristal, vai, porque se eu jurar por Deus, as pessoas podem não acreditar, mas pela Cristal elas vão acreditar. Eu posso falar todos os aspectos agora de forma séria. E o Pedro eu conheci em Tryon, nos Jogos Equestres Mundiais. E aí, agora eu quero que o Pedro se apresente para todos os meus amigos, para todos os nossos amigos, inclusive. Essa live vai ser divulgada pela CBH. Então a gente tem que agir agora de forma séria. O começo pode ser soltado, porque eles cortam, mas o resto hoje a gente vai ficar sério agora. Sem falar de Natal mais. Né, eu sou Pedro Marino, sou cavaleiro elite de enduro, né? Para quem não me conhece, faço enduro desde o dia que o Senna morreu, 1º de maio de 94. Vai fazer 26 anos daqui a pouquinho. Mentira, você tem 26, Pedro.
Não, 26 de enduro. Não, não fala isso que as pessoas acham que a gente é velha, a gente é super jovem. Grandes amigos aí entrando aí, ó. Então, a gente O se conheceu Musa em entrou. Taiwan, né? Já tinha acabado o enduro que possivelmente era para ter acontecido, e aconteceu, e faltou um anel, e cancelaram, e sumiu todos os fiscais e tal. Você não chegou a assistir, né? Você chegou logo depois, não foi isso? Eu cheguei logo depois que eu fui para o salto, porque como boa médica eu tenho que dar muito plantão e eu não consigo me livrar de uma carga de trabalho. Hoje em dia até a gente consegue, porque tá difícil, né? Eu tenho, deixa eu explicar uma coisa. Eu trabalho sim na linha de frente, mas o meu influxo de capital, gente, tá igual ao de vocês. Ele vem da área particular, da área privada, da área de convênio, das cirurgias eletivas. Então, isso é realmente um problema no influxo de caixa. Só para vocês não sentirem todos sozinhos de que, não, mas a receita da gente diminuiu. Não, a minha que é médica também diminuiu. A receita de todos os médicos que estão no fronte de batalha diminuiu. Vocês fiquem tranquilos, tá todo mundo fodido. Basicamente é isso. Vai, Pedro, conta lá de Tryon, do que eu cheguei tarde. Não, quando eu cheguei, acho que uns 10 dias antes de ser a primeira competição, que iria ser o Enduro, ainda realmente era um campo de obras, né, Tryon? E aconteceu, Mas né? continuou sendo, né? É, mas imagina 2 semanas antes. E realmente trabalharam muito. Teve pontos que a gente passou que foram feitas novas em menos de 2 semanas. Foi realmente surreal. E daí todo mundo sabia que ia ser quente, todo mundo sabia que ia ser úmido. E daí realmente teve muitos cavalos no enduro que não aguentaram. E faltando um anel, sei lá, sumiu todo mundo, E cancelaram toda a competição. cancelaram tudo. É, não existiu campeão mundial, não existiu Nada, é muito. medalha. O que é muito injusto, que eu acho, porque vocês pagaram e investiram para estar na competição, certo? Não é investimento só de levar o cavalo para os Estados Unidos, é um investimento de conseguir a vaga, que é o que eu vou falar sobre os Jogos Olímpicos logo depois. Não, com certeza. A vaga, como agora também estava na equipe aí para Pisa, né? Que iria acontecer em setembro, né? Que até liguei Eu te para. dissuadi um pouco. É? Eu te dissuadi quando você queria embarcar os cavalos. Aí eu falei, e aí, será que eu levo os cavalos do Uruguai para Barcelona, né? Vão ali. Eu falei não, mas eu falei numa linguagem popular, que era tipo, não, Pedro, nem fudendo, não faça isso. Realmente foi naquele momento de transição que ninguém sabia o que estava acontecendo. Acho que era ainda o que era final de fevereiro, não era? Não, era depois do Vera, carnaval, março já. depois do carnaval, assim que acabou o carnaval, você falou comigo. E realmente tivemos que adiar o projeto, né? E estamos lá com 2 cavalos no nosso amigo Pio, que estava aí, que você perguntou quem que era o Pio. Estão lá no Uruguai, muito bem hospedados ao saída e como. O cavalo que eu cheguei em terceiro, faltando um anel, mas que não valeu nada, né? E estamos aí. Era para você ser um medalhista, né? Estamos aí diminuindo, com certeza, né? Falando aí do dia a dia agora nosso. Mão de obra, até o pessoal tipo, aumentando já férias, já pondo o pessoal de férias antes, para quem sabe no fim do ano esteja mais animado as competições e não precise dar férias, né? Quem sabe? Mas você tá treinando todo dia? Eu fisicamente sim, os cavalos também pela equipe, ó, Aqui áudios também, meus cavalos estão treinando todo dia. treinam menos intensamente, até para diminuir um pouco o risco, né? Tanto dos cavalos Ó, como ele é médico, ele é meu colega, tá aí mandando palminhas e vou mandar um beijo para ele, porque é um dos médicos que tá aí, que tá tentando também montar os cavalos e eu sei que tá apoiando o esporte. Queria agradecer a CBH,
o Ronaldo, que está dando todo esse incentivo a essas lives. A gente normalmente não tem muito contato entre o salto e o enduro, que o Pedro, ele é tipo um dos melhores do mundo no enduro. Eu sou só uma amadora no salto, apesar de ser médica, que não tem nada a ver o esporte com a medicina, mas a gente é amigo há muito tempo. Sou muito fã do Pedro. Agora que já juntou mais gente, dá para falar um bocado de coisa aí. E o Pedro, vou voltar ao assunto para contar. Ele, no começo do ano, ele estava querendo levar os cavalos dele para a Europa, um time de cavalos para fazer uma competição de enduro. E eu dissuadi ele, falando que ele não deveria. Meu pai está perguntando se seus cavalos são no Uruguai, Pedro. Isso, tenho 2 cavalos. 2 principais estão no Uruguai, lá esperando, porque tem que fazer quarentena, né? O Brasil, devido aos problemas, né, de mormo, né, e anemia, não podem ser exportados cavalos diretamente, a não ser que seja feito algum corredor sanitário direto para alguma competição internacional, né? Mas quando você acha que essas competições vão acontecer, Pedro? Então, o pessoal fala em junho, eu tô realmente esperando só agosto, porque Mais um. é, Fala setembro. porque vou ficar treinando realmente o enduro, o treinamento é muito intenso. Então a gente não pode ficar gastando o cavalo à toa, né? Então realmente preciso esperar algum momento para saber o que fazer, né? Pedro, como é que funcionam? A gente quer, vou falar, eu sou leiga e eu queria uma informação assim a respeito do enduro, né? Eu sou leiga, não do cavalo, mas eu queria informação. Quais são as categorias do enduro? Ah, começa-se com até tem endurinho bem curto mesmo, que é puxado até pelos pais, que dá 2, 3 quilômetros, que eu já puxei meus filhos. Daí, quando montado sozinho, tem de 20 quilômetros, 40, 60, 80. Daí, para valer internacionalmente, a partir desse ano é 100, que é uma estrela, 120, 2 estrelas, 160, 3 estrelas. E mundial, 4 estrelas. 160, né? Deixa eu só falar um oi para o João Paulo, para Paulinha Castelões. Paulinha, você também é uma gata. O Pedro também tá gato na live. Dá um sorriso aí, Pedro, que eu fiz um elogio. Imagina. O Miltinho é radiologista, é nosso amigo do hospital. Também tá aí na live. O Pedro, vem cá. E como é que funciona a competição de enduro? Quais são os checkpoints? Quais são as Os diretrizes? vetchecks, né? Os É, vetchecks uma prova de 20 quilômetros é feito só um anel e inspeção no final. Tem que estar batendo menos de 64. E no mundo inteiro nem é uma competição. Aqui é uma competição de fomento para iniciar, né? Para chamar toda a família, de 20, 40, 60 quilômetros. Mas, na verdade, o esporte é assim: você tem que fazer 2 provas de 40 para graduar, 2 de 80, para assim poder ir para os 100 quilômetros. Mas tem realmente, em cada meio do caminho, aí tem muita inspeção veterinária, trote, batimento cardíaco, refil jugular, um monte de coisa, e que o que, 50% normalmente não não, mas permite. tudo bem. O que o VetCheck faz, assim, propriamente? O Bigorna tá aí zoando, mas não liga pro Bigorna, que é a Cavaleira do Salto, eles são assim, eles vêm aqui só para tumultuar. O que o VetCheck faz? Ele faz, afere o quê? A frequência cardíaca do cavalo? Não é para rir, não. É que eu conheço o Ignora Bigorna os do caras que Salto são. também. Eu conheço ele na época que eu fazia passeio. Esse Eu sei que você conhece, por isso Bigorna. que eu tô falando. Antes do Enduro, ele é do Salto, mas a gente já fazia passeio antes. Ia para Monte Verde. A gente é antigo do Meu cavalo. amigo de infância, sou amiga da mãe, do pai, da irmã, da Vivi, né, que é a irmã dele. O Bigorna, ele monta no salto e eu também montava, e minha mãe e a mãe dele, lá, ele tá falando que é amigo da antiga, elas revezavam para dar carona, porque mãe nenhuma tem saco, né, de ficar todo dia esperando os filhos na hípica. E aí
levavam, elas trocavam de mãe para levar a gente embora. Então, ora eu voltava com a mãe dele, ora ele voltava com a minha mãe. Então, Bigorna é tipo irmão, ele voltava comigo daí fica essa semana sempre. Ah, ele fazia carona com você, que filho da puta também aí ó, no Enduro. Não, ele já fez enduro, o primeiro cavalo, acho que eu tive árabe, foi comprado, acho que do pai dele e tudo. Eu era do manga larga, né? Comecei, como acho que, até escutei história, acho que de ontem, anteontem, que você estava com alguém do salto que começou no manga larga também. Normal, acontece, né? Comecei no manga larga, no enduro e tive que ir pro árabe. O Luiz Fernando Pugliese está falando que vai medindo para saber se o cavalo vai chegar vivo no final. É mais ou menos isso? Como é que funciona o Não, vet check? é o meu ex-cunhado aí, ó, tá zoando aí. Mas ele realmente, se não tiver treinado o cavalo, não vai terminar. Mas normalmente os cavalos que passam mal não são os que estão bem treinados, são os que estão mal treinados e que não deviam estar lá, entendeu? Então é isso que acontece. Quem não está Um, be preparado. um beijo aí para Thaisa Gorberg. O meu pai, doutor Gilberto, está perguntando se vocês usam monitores esses cardíacos nos cavalos e em vocês, se isso é permitido nas provas e tudo. É permitido, mas a gente usava no comecinho, na década de 90, assim, atualmente sente na canela nossa, a gente sente a respiração do cavalo, a atitude, né? Tem que sentir o cavalo. Como é que consiste o dia a dia de treinamento dos cavalos de enduro, Pedro? Treinam todo dia, né? Todo dia, pelo menos uma caminhada. Não, treinar todo dia, tipo assim, não, Flávia, o que você vai fazer com seus cavalos? Vamos falar pra gente leiga. O que eu faço? Eu sou do salto, eu treino todo dia meus cavalos, mas o que eu faço? Eu faço X tempo de passo, X tempo de trote, X tempo de galope. No dia Iniciante. seguinte eu faço cavalete, no outro dia eu faço ginástica, no outro dia eu faço raia, que é o treinamento de fôlego, no outro dia eu dou um descanso, no outro dia eu faço um treino de uma pista, entendeu? É isso que eu tô falando. Tô errada, Bigorna. O nosso treinamento é esse de cavalo de salto. Como é que vocês fazem o treinamento de cavalo de CC? De CC não, de enduro. Que tem que. Depende, né? No início, um cavalo jovem começa andando todo dia a horinha por dia, vai para Andando hora é o quê? Andando ao passo. a passo, com um pouco de declive, montanhas, de leve. Daí vai aumentando, né? O meu amigo Bruno Policastro aí, ó, já tivemos altos rachas pelo caminho. Daí vai ter, mas normalmente são 4 dias a passo, um dia mais longo e mais pegado na montanha e um galope, digamos assim, basicamente seria isso. Mas Mas normalmente você fica ao passo, tipo, 1 hora, 2 horas com o cavalo andando ao passo? 2 horas sem parar, passo 7 por Cada hora de cavalo. média. Cada cavalo. Aí você leva outros juntos, você puxa outro ou vão. Tem gente que puxa, mas a gente não puxa. A gente tem mais funcionário por cavalo para fazer um serviço melhor. Tá. E no dia de galope, aí galopa todo mundo. Então, são os cavalos acima de 80, 100 quilômetros que galopam. Até lá, só a passo, eles chegam lá e fazem 40 quilômetros com Só a tranquilidade. passo você consegue fazer a capacidade cardiovascular. No zigue-zague que eu tenho lá, que é uma subida. Sim, que eu já vi o terreno. Ele tem um terreno íngreme que ele vai fazendo as curvinhas assim, e de volta, subindo montanha, e aí os cavalos vão cansando mesmo e tal. E eu acredito que até no salto, em outros esportes, tipo, agregar isso, não que isso seja a base, mas agregar isso para fortalecer a coluna, É isso que eu queria aprender. pode ser uma saída, entendeu? Eu acho. Sem Eu tô gastar tentando. articulação, sem gastar tanto desgaste, né, dos nossos cavalos, para criar uma parte física, porque
No salto a gente realmente não tem tanto essa preocupação, mas tem a preocupação de acelerar os cavalos, mas da forma que eu vejo como errada no trabalho diário. Então, por isso que eu queria vir perguntar para você, para saber se isso era. Eu vejo que são poucos, né? Lógico que no altíssimo nível tem muitos cavalos muito bem em forma, mas eu acredito que na grande maioria, se vocês conseguissem englobar algum trabalho desse de montanha, uma vez por semana que fosse, iria dar um cardiovascular para, por exemplo, um fim de semana mais longo, né, de competição do seu cavalo, que vai ter muitas passagens. Eu acho que seria interessante, minha opinião. E Pedro, quantos cavalos você tem hoje e quais são os seus cavalos principais? Eu, eu tenho 13 Não, cavalos. não da criação, eu tô falando, né, que já estão. 13 em treinamento, 2 no Uruguai, outros daqui a pouco vêm para domar, outros vendendo, outros nascendo. E os cavalos principais, quais são? É o Como, né? Que eu fui terceiro lá em Tryon, lá, e eu ganhei uma prova agora no final do ano no Uruguai, que era para ter o Pan-Americano também no Chile, por causa de todo que teve no Chile, não teve, foi cancelado, acabei indo para o Uruguai. Então teve mais esse senão ainda, então realmente estamos penando aí três, né, problemas aí para a gente conseguir chegar aí no Mundial, Pan-Americano, mas vamos chegar daqui a pouco. Gente, eu queria que vocês mandassem pergunta, porque tudo que vocês escreverem eu vou ler. E a Laura está perguntando qual que é a fórmula mágica. O Cabral está aí online, a Thaísa. Eu queria que vocês mandassem pergunta para a gente perguntar para o Pedro. Enquanto isso, eu vou batendo papo. Eu não estou ignorando vocês, eu só estou batendo papo. E, Pedro, qual que é a raça? Essa é uma pergunta bem básica, que eu sei que eu também me irrito no salto, mas a raça que é básica, que é a melhor para quem quiser começar o esporte do enduro. É árabe, basicamente é árabe, tem um pouco de anglo-árabe, mas o mais aprovado são os árabes, mas não de show, de halter, que é aquela imagem, né, do cavalo árabe com aquela cabeça Pescoço, refinada, não, são cavalos de sela, realmente, e que até falam que tem um sangue sujo dentro. Então foi um cavalo desenvolvido mesmo. E qual país está mais avançado na criação de cavalo para enduro? A base da nossa criação aqui, eu importei 3 cavalos da França, né, do Aras Bonvivera, e a França. Realmente a França é o berço, mas onde tem mais cavalos correndo atualmente é no Emirados Árabes, né, que é a brincadeira dos sheiks, é essa, e Eles compram ou eles criam, Pedro? eles compram. Compram. Eles acabam que alguns parceiros acabam criando também, que vai sobrando fêmeas, né? De esse passar de 20 anos Sim, comprando animais, fêmeas vai que sobrando tiveram altíssimo desempenho, realmente você tem que continuar criando, né? isso. Que a gente está tentando chegar nesse patamar aqui na criação nossa também, nisso aí, que é difícil, né? Tipo, a mãe aprovado, pai aprovado. Você tem um monte, né? Tem, graças a Deus, mas vamos. Amém. Mas eu também tenho um pouquinho de cavalos de salto, né? Que quem sabe, né, preparei minha aposentadoria aí, né, se eu cansar do enduro, né, eu Não, posso mas ir você para o... tem ótimos cavalos de salto também, que você comprou lá do Flores e tal. Bons cavalos. Gosto muito. E, ô Pedro, quantas horas por dia você costuma treinar e montar cada cavalo? Normalmente são 2 horas por dia e uma vez por semana de 3 horas, né? Tipo um cavalo em específico, né? Falando. Quando eu tô E... mais. Não, pode continuar. Na época que eu estou bem intenso, daí eu acabo treinando 2, 3 cavalos por dia, né? Trabalho, sei lá, 4 horas pelo menos de cavalo por dia, fora academia, 1 horinha de manhã, É deve isso que eu ia falar. pedar. Você faz academia, você faz alguma preparação física para. Personal com a Crica, ela até entrou aí, chama Crica Rodrigues, ela
é uma personal que me acompanha. Eu faço segunda a sexta, de segunda, terça, quarta, Ô, quinta e Crica, sexta. manda perguntas aí. E Pedro, como é que tá sendo a preparação? Onde você tá morando? Vamos começar do começo. Eu moro em Bragança Paulista. A gente aqui é do Hotel Fazenda Dona Carolina, né? Não sei se o pessoal conhece ou não. E, Conheço. e tá, realmente parou, né? Como o mundo inteiro aí, parou. Tava, né, começando a engrenar o Brasilzão, ia engrenar e zero, ficou parado. Assim como as competições, né, a parte turística está tendo uma perda significativa, né, nessa época de quarentena, das pessoas ficarem isoladas, das pessoas não poderem tirar férias e tal, né, que é a proposta da fazenda de vocês e tal, acredito eu. E eu não sei o que aconteceu, que ninguém nem manda mais oi. Alguém, tá todo mundo ouvindo a gente ou todo mundo perdeu contato com a nave mãe aí? Manda só um oi aí para eu. Ó, Mesmo que não quantas tenha horas leva pergunta, uma prova? Acho que o tem seu um pai monte de gente. perguntou. Não, o meu não parece mais nada. Quantas horas? Ó, leva atualmente, ó, eu fiz uma prova a 21 por hora, né? Deu Não, o menos meu de não 8 aparece mais horas. nada aqui O meu tá aparecendo. Menos, Então vai 160 lendo aí. quilômetros, menos de 8 horas montado. E É... para Quantas. ganhar mundial atualmente já estamos pensando em 6 horas e meia. Ah, e o Fernando Bigorna mandou pergunta. Ele falou que os nossos pais, é verdade. A gente ia no passeio, O meu não aparece mais nada. Parou a no, gente no... ia no passeio, os nossos pais era inverno e chovia. E os adultos ganhavam um Jack Daniels cada um, e os jovens passavam frio. Passava um frio. Passavam frio, a gente não tomava, né? A definição é essa, né? O Jack Daniels aquece a humanidade. Passei na farmácia comprar álcool 70, dava mais caro que o Jack Gente, não Daniels, aparece o mais Jack nada. Daniels. Pedro, eu vou só sair e entrar de novo só para aparecer para mim, porque eu não consigo ler nada. Peraí. Quem é o maior criador de cavalo? De volume, com certeza é o Léo Steinbruck, com certeza tem a criação mais renomada. Mas Pronto, já voltei. Eu já li aqui que o Fernando Bigorna está perguntando quem é no Brasil, criador de cavalo árabe de eu sela. estava respondendo até, estava falando até sem você, que o Léo Steinbruck, que é nosso parceiro, que é até vizinho aqui, mora próximo a fazer. O O Ara dele é. Benjamin Steinbrück, ele cria por sangue inglês. E Mas eu o Léo. conheço ele. Ele é o vice-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN, e ele cria cavalo por sangue inglês, que eu também, assim, eu sou uma pessoa diferente no meio do hipismo, porque eu tenho contato com você, que é do Enduro, eu tenho contato com o pessoal do CCE, que você já conheceu, eu tenho contato com o pessoal do adestramento, amanhã eu tenho uma live com o pessoal do adestramento, tenho contato com os militares, o Coronel Paulo Franco, que estava inclusive conosco lá em Traian, que chefia tudo isso, e tenho contato com o pessoal do salto, que é a minha modalidade. Mas isso, as pessoas, apesar de pensarem que as modalidades... pessoal das rédeas, o Gilcinho Diniz, o Minotauro, o pessoal das rédeas, apesar de acharem que as modalidades elas se conectam, não. É tipo um negócio de moto, sabe? De moto velocidade, de motocross. Só que são esportes com cavalos, mas são absolutamente divergentes. Tá travando? São esportes divergentes. As pessoas não falam entre elas, o que eu acho que é uma perda muito grande da origem de todas as informações do que a gente sabe sobre cavalo. Eu, por exemplo, eu preciso de você
Você junto com o Gilcinho e com o Minotauro, me orientaram a mudar a ração dos meus cavalos. Não sei se você lembra disso, no indoor. Se tinha cavalo bravo, eu falei para pôr a bit, talvez. Não, não A sei. BIT, que é uma ração que tem um carboidrato de, de gestão mais lenta, né? De lenta absorção. E eu adorei tudo isso, né? Vera, eu não sei de nada. Estou tentando tirar as informações dele da melhor forma possível. A gente faz o que pode. Ó, Quem o mais? Bigorna perguntou aqui se é mais difícil 160 quilômetros a cavalo ou um feriado de encontro de faculdades que a gente foi junto. É isso que ele está perguntando. O feriado do Conecades eu fui uma vez na vida, né? E prova de 160 eu já tenho 12 na carreira. Então acho que o Enduro deve ser mais fácil, sei lá, ou eu gosto mais. O João Paulo está perguntando aqui. Ele é um médico, um cirurgião que eu fiz uma live, ele é uma pessoa muito especial. Está falando que se há limite inicial da idade para os cavalos de enduro. Existe. Em cada época, né? Tipo, de 100 quilômetros, o cavalo tem que ter pelo menos 6 anos, o de 127 e de 168. Agora eu não tenho certeza, aí o Vitor que está escutando pode ser que tenha mudado um ano a mais agora, porque estavam mudando, eu não tenho certeza. Mas é isso, 6, 7, 8. E... Mas deveria ter limite máximo. É isso que eu, tipo, o mínimo lógico, ideal ter, mas o máximo, porque o mundial mesmo, o cavalo que mais passou mal foi, sei lá, um cavalo gigante ângulo-árabe que veio da Nova Zelândia com passagem só de vinda da Nova Zelândia e morreu, mas ele tinha 18 para 19 anos, o cavalo. Não, mas Mas desde 18 anos nem nós no salto a gente coloca ele nas provas então, principais, né? Pode então, e colocar foi nos mini GP. A gente tem cavalo de mini GP com 21, 22 anos. O Jabuticaba, que o Ricardo da Luz montava, mas é raro, né? Não, é meio que impossível, eu acho. Foi o que aconteceu lá em Tryon, foi isso, o cavalo muito velho, com passagem só de ida. Não, o meu cavalo tinha passagem de ida e de volta. Esse velho, ele já estava doado para um lugar. Eles já, tipo, ó, eu vou fazer o enduro lá e já vou doar para você. Tipo, não era para dar certo, entendeu? Então começou nesse cavalo aí que realmente morreu no meio O da que aconteceu prova. lá? Eles cancelaram? Vocês receberam alguma coisa de volta? Vocês receberam algum auxílio por ter levado os cavalos, gastado? Porque, gente, é um gasto substancial você levar um cavalo para outro país, com tratador, com veterinário, com uma equipe técnica. Tem Ferrador, tudo. patrocinador também investindo nisso. Tem uma série de gastos, né? E quando cancelam um título, como foi feito, apesar de, sei lá, metade dos cavaleiros já terem tido competido, é uma situação muito difícil, né, Pedro? Não, foi realmente surreal, né? Mas ao mesmo tempo a gente foi meio visto como herói ali na hora, todo mundo entregando a camiseta, foi não tendo ninguém para, não tinha nenhum veterinário para receber, mas tipo, a gente foi lá trotar o cavalo mesmo assim. Teve algum simbolismo pra gente, mas 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 simbolismo, numa boa, Pedro, simbolismo paga a conta? Não paga a conta, né? mas nem o troféu também ia ser uma medalha a mais aqui, também não ia pagar a conta. Mas Ah, mas o Mundial é difícil, né? Você ter. E assim, cancelaram o título antes de todos competirem, né? não, é que na verdade já no início, na largada, já teve um fato muito estranho, que metade dos cavaleiros foi da largada para um lado e metade foi para o outro. Eu fui para esse outro, porque eu olhei os árabes e a equipe campeã mundial, que era a Espanha, falei, vou junto com esses aqui. E eu vi que, tipo, alguém chamou meio diferente, eu fui junto com eles. E realmente a gente fez o primeiro anel, acho que tinha 2,5 km a menos, assim.
do que a outra. Daí teve toda uma parada. O Sheik passou um abaixo-assinado se queria que voltasse ou não. Tipo, vamos fazer o Mundial na Europa, a gente paga tudo. Teve esse momento de a gente paga tudo para vocês. Os árabes querendo pagar tudo, mas a gente Eu não lembro aceitou. disso. A Tava gente não lá com aceitou. A um gente calor infernal. A gente não aceitou. Ó, ele falou que aqui, ó, tem um amigo aqui falando que, ó, há 20 anos a gente já fez um anel a 25 por hora, o último anel. E é verdade, há 20 anos atrás, o último anel a 25 por hora de média. Foi um Isso é Mercosul. pouco, isso é muito? Conta pra gente. Não, atualmente o Mundial para ganhar, estamos imaginando próximo de 24, 160 quilômetros. De Mas média. de média. E o último anel? Porque o último anel é uma frequência mais baixa para conseguir passar no último vet check, certo? Não, o último anel normalmente dá uma acelerada, né? Quem tem cavalo acelera. E É, atualmente mas é. e tem dado acelerações maiores do que antigamente se dava acelerações de 25, que nem meu amigo está falando, 28, já era bastante. Agora já estão fazendo acelerações de 32, 35 por hora, o último anel. Caralho. Tipo, estão falando 20 quilômetros a 35 por hora. Isso, tipo, 8 horas depois de a prova deu o quê? 8 Depois horas. de 6 horas montados, né? Porque já está num ritmo alucinante, já montou só 6 horas. Daí as últimas meia hora, bem infernal. Pedro, fora do Brasil, aonde mais você já competiu? Eu corri em 99, foi um europeu aberto, era para ser era o mundial, basicamente, foi considerado mundial. Eu fui quarto lugar, chegou duas espanholas e uma francesa. Eu fui o primeiro homem. Ó, as mulheres dominando. Daí, daí eu fiz muitas provas na França, muitas, assim, sei lá, mais de 10. Teve uma importante, o do Jour de Montquic, que é 2 dias de 100 quilômetros. Eu Du completei. Jour de Montquic. 2 dias de Montquic, 2 de 100 quilômetros. Terminei, sei lá, em 30º, terminei, com um cavalo emprestado. E depois vim a descobrir agora, esses tempos atrás, eu entrando no site que chama Yamamá, eu vi que é filho do cavalo mais fenômeno de todos, não sei o quê, e eu montei num filho desses daí. Mas eu vim a saber 10 anos depois. Pedro, alguém perguntou se você já fez salto. Vou falar quem é que é. Não vou considerar que eu fiz, mas eu já brinquei. Eu já tive cursos com a Tarsila do Amaral na minha infância. Alô? Tarsila do Amaral me deu Oi, tá cursos aqui. lá na Dona Carolina. Lá na Dona Carolina, ela deu Paulo cursos para mim. Plácido Santos pergunta isso. E já fiz provinhas de 1 metro, 1,10 aqui na Quinta da Baronesa, com uma égua inglesa. Já zerei e já barriguei, que nem diriam meus amigos. Já barriguei no obstáculo. Quis Eu não vou cortar por puxar a dentro da sardinha pro árvore. salto, porque eu acho que não tem contexto nisso. Mas, assim, o que eu queria falar, assim, eu sou uma médica que tá na capital e eu queria saber como é que tá aí, onde você tá, na sua cidade, toda essa história do coronavírus e de toda a precaução e de tudo que vocês estão fazendo por aí. Tá tudo parado, né? Fora supermercado, mas eu tô vendo o aumento de gente já essa semana na rua, assim, tipo mais do que o dobro do que a outra semana. As pessoas estão começando a circular, a correr no lago, tipo, que é que nem o Ibirapuera, daí aqui tem um lagão tal, que tem 2,5 km, as pessoas correndo, achando que é normal, assim, já. Aqui pararam todos os comentários, então eu não vou conseguir ler, eu vou criar as perguntas da minha cabeça mesmo. Então, gente, eu não tô lendo, mas o Pedro pode ler e falar para vocês. E alguma precaução de máscara, alguma indicação? O prefeito faz alguma notificação do que está acontecendo na cidade?
Não, teve até o aviãozinho passando aí, estamos em pandemia, não sei o quê, ficar em casa, não sei o quê, teve. Mas as pessoas estão aos poucos voltando para a rua. Tipo, eu senti da semana passada para essa mais do que dobrou. E O boom vai ser daqui 1 ou 2 semanas, tá? Daqui 2 semanas é o que eu prevejo. quando essas pessoas agora voltando, começando a querer voltar ao normal, né? Daí Essas que pessoas vão cagar tudo. O real é essa. é, a gente tá, minha vida, graças a Deus, mudou pouco, porque eu já tenho uma vida meio isolada, descobri que eu sou um quarentenário. Eu Somos. ando a cavalo e vou na fazenda, então tenho contato com pouca gente já. Minha vida é assim. E, ó, casos de Covid em Bragança, Eu vou sair tivemos de novo para casos. ler os comentário, tá? E voltar, Teve peraí. seu pai perguntou, Mas eu não consigo ler, peraí. teve sim, teve caso de Covid, sim. Eu ainda não consigo ler, mas eu consigo ler aqui que o Bruno perguntou. Não, o último comentário para mim que aparece é o Bruno Policastro perguntando Do há racha. mais de 20 anos. Só isso. Não Ah, aparece tá. mais nenhum. Ah, não, o João Seabra apareceu agora dando um tchauzinho. É o máximo que eu consegui receber. Ah, o meu tio, é. Ó, meu tio e padrinho. Meu pai perguntou o quê, ô Pedro? Se tem algum caso, parece que sim. Parece que tem caso em Bragança, assim. Tá bem cheio já o hospital aqui. Olha, para todos vocês eu devo dizer que o Pedro é uma das pessoas mais preocupadas com toda essa pandemia. A gente combinou de fazer uma live desde o começo, porque o Pedro é extremamente, além de responsável, ele tem um coração que não cabe nele. Falou, inclusive, Flávia, se precisarem do meu hotel, tal, para a gente conseguir ajudar, eu estou disposto a fazer o que precisar para ajudar. Pedro, você é uma pessoa fora de série, você é espetacular, sempre se mostrando disposto. É uma das pessoas que eu, tenho muita admiração pelo seu sistema de treinamento. Você todos os dias está postando aí o seu treinamento com os cavalos. Eu sugiro a todo mundo que me segue, a galera do salto, a seguir o Pedro, porque acho que ele tem boas informações sobre o condicionamento físico e a parte física dos cavalos para que eles adquiram resistência e consigam ter mais saúde e longevidade sem a gente precisar gastar como a gente faz no salto os nossos cavalos. Ele tem alguns cavalos de salto, então ele é um cara muito engajado em todos os aspectos de cavalo. É, tem 2 filhos, que eu sei que o cara é muito preocupado com isso, com a família e com esses conceitos e com todo esse panorama que a gente está vivendo da doença. O que mais que eu tenho para falar do Pedro? Pô, eu te admiro pra caralho, cara. Por isso que eu tô aqui. Obrigado também. Tamo junto, né, Flavita? Quando eu fui lá assistir as primeiras vezes você saltando, você foi lá, ganhou, né? Representou. Isso que a gente gosta de estar andando com quem ganha, né? Você me apresentou o Mimi. Cadê o Mimi? Podia estar entrando aí. O Mimi tá meio absorto aí na internet. Ele tá isolado em casa, tá meio depressivo até, coitado. Eu até tive coragem, fala a verdade. Você falou, chama ele, ó. Você que é o famoso Mimi? Ele o quê? É o Mimi, né? Vai chamar, o Mimi vem, o Mimi é O ótimo. Mimi O é a pessoa Minotauro mais é um grande querida. amigo, o Pedro conheceu ele. Ele é um campeão de luta, mas é um cara muito bacana e que apoia muito o hipismo e todos os esportes equestres. Ele faz rédeas e é um cara que vale muito a pena conhecer, porque ele teve uma determinação e ele tem o que vocês acho que procuram também no enduro, que é a resiliência, sabe? É o Eu escutei disso, acho que ontem, um vídeo dele aqui que eu fico assistindo no combate, não sei o quê. sim. Ele falou bastante sobre a resiliência, até me emocionei um pouco, foi bem legal.
João, ele não é, o Pedro não é um grande profissional no enduro equestre. Eu acho que ele é o nosso símbolo do Brasil no esporte. E acho que quem não reconhecer isso está sendo tolo, porque quando a gente tem no salto grandes ídolos, tá bom, eles têm a quem se equiparar. O Pedro não tem. Pedro, Não, temos sim. A gente temos grandes. O André Vidiz, que podia estar aí, que é o sobrinho do Léo. Putz, muitos anos ficou décadas dominando. Tem a Mônica, que é prima do meu treinador também, realmente vendo muito bem. Tem o Felipe Morghilis, que mora na Itália. Realmente o Brasil, no enduro, a gente estava com uma equipe para lutar pela medalha agora na Itália. Essa era a minha confiança. Eu espero que a gente tenha um Mundial. Sei lá. Estou torcendo para que tenha um Mundial, sabe? Porque eu sou competitivo, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. eu sei bem disso. Pedro, além dos cavalos, você faz alguma preparação mental ou alguma preparação física? Ó, por exemplo, anteontem eu subi o Lopo, que é uma montanha de 800 metros de desnível. É praticamente subir a Serra do Mar, assim, sabe? A pé. 5 quilômetros de subida, mas só que a Serra do Mar. Tipo, bem, bem forte, assim, eu gosto. E quando eu tô bem em forma, eu faço, tipo, na quarta-feira, antes da prova, que vai ser sábado, eu faço uma dessa. Tá. Alguma preparação mental? Já pensei, já fiz, lógico, terapia, psicólogo, essas coisas aí. Eu gostaria de, sei lá, talvez fazer uma yoga para conseguir me concentrar mais, mas eu me foco tanto, né? Tem tanto cavalo aí, 100 ou 90 cavalos para tomar conta, que não dá tempo de estressar, né? Quando você está meio preocupado, algum problema, você fica até 8 horas da noite na hípica, daí você chega, dorme, e no dia seguinte, 7h30, 10, 8 horas da manhã tem que estar em cima do cavalo, então acaba que eu acho que esse é o maior treinamento mental, é ficar focado. E alguma dieta especial? Eu evito comer. Eu evito comer. Eu pulo muita refeição, talvez erradamente, mas Não, eu jejum intermitente, eu que sou médica, eu posso falar. Jejum intermitente é uma das dietas que, sim, hoje tem comprovação científica de que elas podem fortalecer a imunidade, Não, né? eu tenho feito Então, muito. não é errado. Umas 5 vezes por semana, eu não almoço. Eu não almoço, Mas você toma café da manhã. muito pouco. Então, você fica de jejum do jantar até o jantar. Você faz É, é. 24. 20 horas, 22 horas. Porra, é um jejum intermitente potente. Eu faço, e daí normalmente ou eu faço uma macarronada aqui com um molho vermelho que eu mesmo faço, com espinafre, não sei o quê, ou eu vou no japonês, ia no japonês, né? Agora eu peço japonês em casa. E você tem controle de peso do cavaleiro, do cavalo, pro enduro? Tem, é no mínimo 75 quilos com a sela, né? Mas você não pode dar muito lastro para os seus adversários, né? Então, e agora mudou para esse ano o 100 e o 120, 70. Você pesa quanto? Eu peso 70. E com a sela você pesa quanto? 75, 76. Então, aí se for 70, você tá dentro, tá tranquilo. Não, é 75. O para mundial, para adulto, é 75. Tá. Não, então você tá super dentro, Tô. apesar da regra. Não, talvez para cavalos jovens, acho que agora mudou 8 anos, 120 quilômetros, daí é 70 quilos. Daí eu teria que baixar um pouquinho. Mas Não dá aquela pra época lá, baixar, Pedro, você tá magérrimo. Esquece. Não dá pra baixar em você.
Dá para pensar, sei lá, numa cela mais leve, algumas Não tem, gramas. já é a mais leve, já é de carbono, não sei o quê. Então Tudo. esquece, esquece. Realiza e Ó, vambora, né? Ribeiro aqui, ó, grande amigo português aqui, sabe muito H. de. Leonardo, eu não sei quem é, mas Meu, parece que meu, gosta. meu amigo e cliente tem cavalo de enduro lá no Dona Aí Carolina, eu não tô advogado. lendo mais nenhum comentário, então não sei se travou de novo para mim ou Mas se acho que a você. gente fez uma. Foi bom, né? Foi, ó, durável, foi 48 minutos, não sei quanto tempo você tem feito aí, as suas. 48. Não, às vezes dura 2 horas. Quando começa a falar do Covid, a coisa fica complicada. Ainda bem que ninguém perguntou do Covid muito, eu não sou Não, médico, ninguém tá? perguntou. Ainda Todo bem, mundo está né? na Porque é Páscoa, domingo né? de Páscoa, tá tudo tranquilo. E a Cris Pedro, escreveu aqui, ó, realmente o Pedro é muito focado no treinamento com os cavalos e na preparação física e na preparação da equipe. Porque esse ano eu estava levando até os cavaleiros junto comigo, às 6 da manhã, na personal. Os profissionais que montam não, os Pedro, você é cavalos. lunático. Eu não vou falar que isso é normal, mas você é É, mas lunático. fala aí o pessoal, pessoal, imagina, o pessoal que não tem oportunidade, querer fazer uma ginástica e tal, o cara já tem físico mais privilegiado, daí ele tem oportunidade, o cara fica super em forma, é bom. Você tá fazendo diferença na vida dessas pessoas, que eu acho que é importante. Bom, eu queria falar que a gente acha que tem mais 10 minutos para encerrar a live, porque ela cai a cada 1 hora. Você vai descobrir isso daqui a pouco. Eu, como médica, estou trabalhando aqui em São Paulo. Hoje é um domingo de Páscoa. Eu estou isolada da minha família, estou sozinha em casa. Meu pai está perguntando se você viu alguém de máscara em Bragança. Já minha mãe, minha irmã, eu mesmo tenho uma. Uh, Eu tenho também uma máscara já, de fofo. tecido lavável, não sei se funciona, mas me deram aqui de É presente. assim, você está morando no campo, mas aqui que a gente está morando na grande cidade, toda vez que uma pessoa chega e vai num supermercado e que ela respira ou tosse ou dá um espirro, ela contamina não só o chão, como as prateleiras, como os produtos que ela está em contato, se ela estiver contaminada pelo vírus. Então, o uso de máscaras, ele é extremamente necessário nessas campanhas. Essa é a campanha que eu tenho feito, tenho discutido. Uma das pessoas que me escuta muito é o prefeito daqui de São Paulo, Bruno Covas, que é meu amigo. E a gente tem feito, eu tenho feito campanhas bem contundentes a respeito disso, mas eu entendo que quando parte dos políticos ou de uma força maior, fica muito difícil de obrigar as pessoas a sequer ficar em casa, que elas não estão ficando, quiçá usar máscaras, né, que é um segundo passo. Então é muito difícil mesmo de convencer as pessoas. E eu queria falar com você para terminar e a minha parte, né? Falando que eu conheço o Pedro, conheço a índole dele, sabia que a família dele estava usando máscaras, porque eles são extremamente engajados na responsabilidade social que cada pessoa tem frente a uma pandemia. E uma das principais responsabilidades sociais é a gente prevenir os outros, achando que a gente está contaminado, mas prevenir os outros de não se contaminarem. De nada adianta sua mãe e sua irmã irem ao supermercado de máscara se todo mundo for sem e espirrar em cima de cada um dos produtos, que esses produtos vão carregar esse vírus para dentro da sua casa e para dentro da casa de famílias muito humildes, que não vão ter esse tipo de conhecimento e nem esse tipo de higiene para higienizar cada uma das embalagens que elas adquiriram no supermercado. Então, a prevenção vem antes disso, vem da prevenção de cada um usar o equipamento de proteção, não para se proteger, mas para proteger o próximo. Essa é uma consciência social que a gente deveria adquirir nesse momento. Mas o que eu entendi, a máscara protege mais a gente mesmo do que o outro, não? Não, ela protege mais os outros do que a gente mesmo. É. Especialmente as máscaras de pano. No caso meu de hospital, a máscara me protege porque a máscara N95 que a gente está usando, que ela tem partículas muito, ela é muito pequena
em termos de furinhos na máscara. Só que, velho, eu vou falar a verdade, é muito ruim de respirar. Eu fico com falta de ar de respirar muito tempo dentro daquela máscara. Você não tem nenhum Então, problema desses, assim. é impossível se quer treinar ou se quer usar na rua caminhando uma máscara daquela, porque eu fico sentada do lado do paciente anestesiando ou atendendo em períodos curtos, saio, respiro e volto. Mas assim, é impossível, impossível. Eu quero ver alguém que fala que não é possível. Eu quero ver a pessoa me mostrar. É impossível, Pedro. Porque ela tem furinhos muito pequenos que são tão pequenos a ponto do vírus não conseguir, em termos de tamanho do furo, passar pela massa. Então você não respira, velho. Imagino. O oxigênio passa por lá com muita dificuldade. Vai ficando úmido também, não vai ficando? Não, vai ficando um horror. Você respira, fica aquele bafão e quente, é horrível. Ah, os dogs! Ai, que lindos! Então, assim, é muito difícil mesmo andar com máscara. Mas as máscaras de pano e as outras máscaras descartáveis, tudo, seja coador de café, quem não tem condição de comprar, eu sempre falo A minha isso. mãe estava usando uma dessa descartável, que a enfermeira da minha Mas avó pergunta fez. pra ela, já essa é foda de usar. É tipo, é um guardanapo com um café, com não sei o quê, tipo, é umas 2, 3 camadas que eu nem... São várias camadas. Mas mesmo essa já é difícil de respirar lá dentro. Então, assim, a máscara, ela tem, é isso que tem que ter essa conscientização que é reversa, né? Ela tem um efeito protetor para os outros, não para você contrair a doença. Até porque, desculpa, a doença você vai contrair de passar a mão no nariz se você pegou no elevador. Agora, é irresponsável uma pessoa entrar num elevador, a gente que mora numa grande capital, né? E ela não tá usando máscara porque as gotículas e os vírus, eles vão ficar em suspensão durante no mínimo 3 horas. E aí, você não sabe quem vai entrar depois. E você não sabe nem se você está contaminado. Então, sabe o que é responsabilidade? É você pegar, colocar um troço desse para você não contaminar os outros. É nisso que está baseado o uso de máscara. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqueles equipamentos não é infravermelho, é de neon, né? E com ozônio. O que é que ajuda a matar no ambiente? Ajuda realmente ou não? Eu vi algumas coisas de ozônio, de infravermelho eu não vi ainda. O que ajuda mesmo é circulação de ar, porque aquele vírus que está em suspensão, ele não tem a capacidade de voar. Ele fica em suspensão no ar parado. Conforme o ar vai movimentando, o vírus é mais pesado, ele vai caindo. Tudo bem, ele vai se depositar no chão. Mas quando ele se deposita no chão, uma pessoa pisa e ele vive 4 horas no seu tênis e ela leva para casa. Esse que é o problema de você não usar máscara e de estar jogando vírus o tempo todo. Então, quem está jogando vírus o tempo todo no ar, sem usar máscara, sem ser consciente, essa pessoa é irresponsável. Porque uma pessoa que está tipo eu, tipo você, a gente está sem sintomas, certo? Mas a gente poderia estar contaminado e contaminando os ambientes. O Bigorna, minha mãe, estão tumultuando um pouco o chat. Vocês têm alguma pergunta? Porque a gente tem 4 minutos mais de live e depois vai cair. Aí eu queria que o Pedro... Eu já falei minhas considerações. Vou falar mais uma rápida. Pedro, seus amigos, quem precisar... ele não fica no filtro quase, Kátia. A Kátia está perguntando se os vírus ficam no ar-condicionado. Depende do tamanho do filtro e os filtros precisam ser trocados com frequência, tá? Nos hospitais, a gente tem filtros nos ar-condicionados que se trocam com frequência. Bigorna, não enche o saco. Mas no resto dos lugares eu não vejo gente trocando filtro do ar-condicionado. Eu não estudei também o tamanho do filtro para ver se ele pode filtrar o ar que a gente está recebendo. Mas qualquer tipo de filtro filtra algum percentual. Não 100%, mas alguma coisa.